Jojo Lands, a nona e provável última parte de Jojo. Parte essa que foi basicamente o motivo de eu ter criado meu canal, que era só pra mostrar uma teoriazinha frouxa que eu tinha em mente, e acabou escalonando um pouco demais. Não que eu esteja reclamando disso, Jojo acabou virando parte da minha vida e eu amo isso. Então, como Jojo Lands, mesmo sendo uma parte completamente nova e com uma premissa única, mas ainda sendo uma espécie de releitura mais complexa de Golden Wind, ela parece não receber tanto destaque aqui no Brasil. Em outras palavras, acabou tomando esse posto que era de JoJolion. Então, eu comecei a fazer vídeos todo mês, não só resumindo cada capítulo da história, mas também fazendo uma review e teorias sobre o que poderia acontecer na obra, com o objetivo de tentar ajudar a deixá-la mais conhecida por aqui. E agora, com quase 3 anos de lançamento, 7 volumes e 30 capítulos, acho que chegou a hora de falar sobre toda a história até o momento. Além de tudo que eu penso sobre ela, como seus pontos positivos e negativos, porque mesmo que Jojo Lands tenha acabado se tornando minha parte favorita, tanto que minha primeira tatuagem foi até um dos stands da parte 9, que vocês vão conhecer mais pra frente. Eu não vou ficar babando ovo do Araki, porque sinceramente, pra mim ser fã de algo é reconhecer que mesmo amando aquilo, logicamente também vai ter seus pontos fracos. Mas uma coisa que eu posso garantir é que quanto mais tempo passa, mais Jojo Lands vai melhorando. Mas então, caso você seja alguém que já acompanha minha série resumindo os capítulos ou já conhece a história inteira, caso queira você pode pular mais pro final, que é onde eu vou falar tudo que eu penso sobre essa maravilha. Mas se você quer entender tudo que tá acontecendo atualmente em Jojo ou rever essa história, eu preparei um resuminho pra você. Mas é um resumo bem resumido, porque se for detalhar que nem eu faço nos vídeos de capítulo, isso daqui iria durar mais de 3 horas. Mas então, antes de continuar, se inscreve no canal e curte o vídeo pra me ajudar a crescer aqui no YouTube. Também tem minhas redes sociais e o Discord do canal que eu sempre deixo aqui na descrição, e eu também faço lives aqui em outras plataformas caso queira dar uma olhada. Eu quase esqueci de citar, mas agora eu faço parte de um canal de dublagem. Sim, eu tô fazendo 1001 coisa ao mesmo tempo. Mas é um projeto bem legal, então eu recomendo dar uma olhada. Desculpem a enrolação e agora fiquem com o vídeo. Jojo Lands começa na cidade de Honolulu, no Havaí, onde vivem dois irmãos, Dragona e Jojo Joestar. Eles são vendedores de drogas que trabalham a mando de Mary Maykill, diretora de sua escola e dona da boutique Ikoiko, uma loja de fachada. Em outras palavras, é a lavagem de dinheiro dela. Esses dois também estão juntos de Paco Laburantes, um delinquente cleptomaníaco, mesmo com 19 anos ainda tá no ensino médio. Eles recebem uma missão de roubar um diamante de um japonês ricaço que vai passar as férias no Havaí. Mas, para surpresa de todos, eles vão com um membro extra, o Sage Alohaoi, vulgo o melhor personagem de Jojo Lands. Um ponto importante é que Jojo já foi diagnosticado como psicopata em um teste que ele fez na escola. Mas, sinceramente, eu acho essa introdução de personagem dele horrível e eu vou falar disso mais pro final. O seu stand é o November Rain, um stand com a capacidade de fazer uma chuva extremamente pesada, mas tendo peso apenas nos alvos que ele desejar, usando pela primeira vez em policiais que assediaram sua irmã e também foi revelado que ela tem sabe? Entre as pernas. Por sinal, o Jojo se refere a Dragona como seu irmão, mas como ela se refere a ela mesma no feminino, a gente vai chamar ela assim. O stand de Dragona é o Smooth Operators, dando a capacidade de deslizar qualquer coisa sobre uma superfície. E quando eu digo qualquer coisa, é qualquer coisa mesmo. Enquanto o stand de Paco é o The Hustle. Ele é bem simples, basicamente dá a capacidade de controlar os músculos de forma mais livre, como fazer eles tremerem ou segurar algo com um antebraço. Os quatro então viajam até onde o tal japonês ricaço fica hospedado, com o objetivo de roubar seu diamante. Nesse momento, o Sage usa seu stand pela primeira vez, o Demate Kudasai, também um dos meus stands favoritos. E é o que é a minha tatuagem. Sua habilidade é de pegar algo que já existe e transformar no que a outra pessoa deseja. Como a Dragona ter pedido uma câmera, então o stand ter pulado na câmera de segurança, criando duas gravações distintas, com uma sendo a falsa, assim não podendo ser usada como de prova para crimes. Uma curiosidade legal é que o Demate Kudasai é um stand com personalidade própria, mas como ele é um passarinho, ele é burro. Eles conseguem então invadir a residência do tal japonês, com o Jojo ficando de tokai enquanto ele nadava, revelando ser o mangaka Rohan Kishibe. Até no segundo universo essa praga é igualzinha. Enquanto isso, o restante invade a casa e acabam fazendo um pouco de merda lá dentro, encontrando principalmente uma espécie de laboratório cheio de pedaços de lava ressecada que o Rohan parecia estar estudando. Mas então, finalmente encontrando o cofre, eles acham um diamante, junto de outros 2 pedaços de lava. Mas no momento em que fugiam, eles são atacados por uma espécie de linha feita por um gato bizarro naquele corredor. E com o uso de seus estantes, eles acham uma maneira de se soltarem, menos o Sage, que ele consegue ser mais esperto e desvia da linha. E quando finalmente ia embora, Dragona nota a mochila que ela tinha certeza de ter fechado aberta e o diamante ali no chão, com o Rohan aparecendo de surpresa e bem, ele deu um cacete em todo mundo sem se esforçar, pegando novamente o diamante e de alguma maneira o dinheiro que eles roubaram também parecia ser atraído para ele. Mas enquanto ia na direção de Dragona tentando prender ela, Jojo consegue chamar sua atenção usando seu stand e atrair ele para uma armadilha.
ameaçando ele para retirar a queixa com a polícia, esmagando uma das lavas do cofre que parecia ter um valor inestimável para ele. E essa lava é o ponto principal da história, um pedaço de lava seca com uma estranha capacidade de atrair objetos de valor para sua direção, usando todos os meios possíveis para isso. Assim, eles conseguem sair da mansão com tudo que roubaram. Ok, depois disso a gente tem um arco na floresta, com aqueles gatos lá que apareceram anteriormente. Mas sinceramente, esse arco não é muito relevante. Ele é mais para mostrar as propriedades da lava, só que eu já expliquei isso. Mas basicamente, o Jojo cai numa armadilha, o Sag some parecendo ser um traidor, eles se fodem muito na mão daqueles gatos, mas depois ele volta batendo o carro com tudo numa árvore, revelando que ele misturou caviar que roubou da casa do Rohan em uns hambúrgueres que tinha ali e os gatos comeram. Ou seja, por conta disso, eles foram atraídos pela lava e conseguiram prender eles. É basicamente isso esse arco. Aí depois eles chegam numa cidade que eles vão pegar o voo de volta pra casa. É um arco que eu particularmente considero bem ruinzinho, porque eu acho meio paia gato ser os primeiros inimigos. Mas eu digo que é depois disso que Jojo Lands começa de verdade. Chegando na cidade, após um teste com uma nota de $20 para testar a atração da lava, Dragona dá a ideia de ir com o Sag até uma loja de relógios caríssimos, tipo Rolex e essas coisas. Então, Jojo e Paco ficam do lado de fora, tendo um dos quadros que eu mais acho bonito em Jojo. Lá dentro, obviamente não dá nada certo, com um dos relógios simplesmente sumindo e eles sendo acusados de roubo. Enquanto isso, do lado de fora, quando Paco vai abrir a comida, tá cheio da cabeça decepada daqueles gatos. Desde a casa do Rohan, eles estavam sendo perseguidos pelo que acreditavam ser o dono da lava. Enquanto isso, dentro da loja, olhando as câmeras de segurança, o relógio parecia ter ficado preso na pulseira da Dragona. Mas quando ela via melhor, inconscientemente, seu stand levava ele até a lava. Mas no momento em que era revistada, ele começava a cair e ir de um lado pro outro no chão, fazendo os funcionários achar que tudo foi um acidente, continuando aquela bagunça ali por um bom tempo. Mas no fim das contas, ela sabia que uma hora ou outra, aquele relógio iria voltar em direção à lava. Do lado de fora, enquanto os dois se preparavam, outro Paco aparecia voltando com as bebidas, mostrando que aquele que estava com Jojo era na verdade um impostor, cortando sua garganta com uma adaga. Então, começando uma luta com o verdadeiro Paco, onde uma hora ele batia e na outra o inimigo apanhava, terminando ela segurando seu pescoço e suspeitando de que ele não era um humano por sua pele ter uma textura estranha. Mas não se apeguem a isso, isso daí foi basicamente uma trollagem do Araki pra gente pensar que ele era um Rock Human. Após essa briga toda, o Sag e Dragona voltavam da loja e ficavam sabendo daquela situação toda, com o inimigo fugindo desse ponto. Mas, ficando mais puta do que isso, só por ver uma mulher saindo daquela loja com o relógio que era pra ser seu, junto também do maluco igualzinho o Joshu. Mas logo depois, enquanto um pássaro parecia levar aquele relógio em direção à lava, era o inimigo se disfarçando no ambiente e atravessando a garganta dela, roubando a pedra, com Jojo ativando seu stand tentando prender ele ali mesmo invisível. Dragon então usa seu Sput Operators para deslizar a ferida de seu pescoço até uma garrafa de vidro, assim se livrando dela. O grupo então persegue um rastro de sangue deixado pelo inimigo, levando até o carro daqueles dois de novo, onde o Paco agarra o pescoço daquele projeto de Joshu e eu morro de inveja, mas o inimigo ainda estava ali escondido com aquela adaga, quase acertando o Jojo. Então novamente ele fugia, mas dessa vez em direção à praia, sendo revelado pelo relógio e o diamante sendo atraído pela lava. Mas quando chegavam lá, ele saía de dentro da água, tacando as pernas do Paco. Mas dessa vez, Jojo pulava nele e ambos caíam na água, ativando seu November Rain. Mas quando ambos ficavam presos lá embaixo, é revelado que seu stand não consegue perfurar a água, usando isso então como uma maneira de tentar afogar ele. Só que por aquele cara ser alguém que realmente sabe sobre a pedra, Paco dá a ideia de se tornarem amigos dele. E isso dá certo, já que no capítulo seguinte eles estão juntos. Sinceramente, isso não é algo muito impressionante em Jojo. A gente sempre tem um Joe Bro que antes era um inimigo, tipo como foi o caso do Bruno ou da FF. Mas então, no capítulo seguinte, é revelado melhor a história desse homem chamado Charming Man, onde enquanto andava de bicicleta com seu irmão no Monte Hualalai, um dos pontos mais importantes da história, seu irmão Malca acabou caindo dentro de um tubo de lava e se perdendo lá dentro. O nome é tubo de lava, mas meio que há uns buracos com água correndo. Mas caindo de uma forma muito bizarra, é como se ele só tivesse desaparecido da bicicleta, quase como se fosse atraído. E enquanto conversavam, Dragon e o Sag veem uma vendedora ali no aeroporto e, como é de se esperar, aquele relógio é atraído de volta para eles, mas voltando ao Charming Man, ele procurava por aquela lava por ter visto o Rohan estudando suas propriedades naquele monte, vendo se ela poderia ter ligação com o sumiço de seu irmão. Na época, ele até tinha tentado chamar a polícia para resolver o caso, mas foi completamente em vão. Eles nem acreditaram na história de ter água surgindo no Hualalai, algo que era teoricamente impossível. A cena então volta pro presente, com eles entregando o diamante para Meryl Meikyu.
que guardava dentro de um cofre. Mas eles tinham que revelar algo a ela. O diamante simplesmente aparece de volta em suas mãos, revelando para ela toda a verdade sobre a Pedra de Lava e Charming como um novo amigo que fizeram. O capítulo seguinte é um pouco mais polêmico, onde nós vemos o passado de Dragona Joestar. Nessa época, ela sofria bullying na escola, especialmente de uma garota rica. Ninguém queria sentar ao lado dela no ônibus, até que então, de novo, ela encontra aquela menina que, bem, começa a torturar e assediar ela ali. É um capítulo realmente bem pesado e basicamente reflete a transfobia sofrida por ela na adolescência. E aquela menina ainda finalizando usando um alongador de cílios no peito dela, que deve ter doído pra cacete. Mas então, o que parecia ser uma gota cai em sua testa, com Jojo criança aparecendo bem atrás dela. E quando aquela gota chegava até sua pálpebra, perfurava, saindo dali junto de Dragona, que parecia traumatizada pela situação. Mas no dia seguinte, em que ela faltou na aula, enquanto todos estavam dentro do ônibus, Jojo usa seu stand pra trancar todos lá dentro e atear fogo, ficando do lado de fora esperando que todos morressem, só parando por ter visto alguns passarinhos lá dentro por não terem culpa do que havia acontecido com sua irmã. Mas Dragona ainda agradeceu a ele por tudo, vendo como aquela situação tinha deixado no fundo do poço. Aquele seria o segredo de ambos, mas essa ação ainda trouxe consequências. O pai daquela menina entrou na justiça sobre a seguradora daquele ônibus, que era onde o pai de Jojo trabalhava, fazendo ele perder o emprego e ser ameaçado, abandonando a família e agora com Barbara Ann tendo que cuidar dos filhos sozinha. Mas futuramente, eles foram encontrados por Mary Maykill voltando para casa, chamando eles para seu carro e propondo algo que beneficiaria a todos. Assim, começando suas vidas na venda de drogas. E então, voltava pro presente, com Charming na sala e ela segurando a pedra de lava. Ele explica seu objetivo em salvar seu irmão e fala sobre a probabilidade de no Monte Walalai ter outra pedra daquela bem maior. Mas aquele terreno pertence à Companhia Howler, um dos nomes mais importantes de Jojo Lands e que vamos ouvir muito ainda. Agora então, sendo designados uma nova missão, roubar tudo de Howler, suas contas, sua terra no valor de bilhões de dólares e suas propriedades. O próximo passo então seria uma aproximação. Eles iriam até o cartório em posse da lava, Dragona, Usagi e Charming, enquanto Jojo e Paco ficariam de vigia e fazendo apoio logístico. O objetivo era encontrar as escrituras originais da posse de Howler sobre o Walalai e usando a pedra de lava para atrair o terreno em sua direção. A empresa Howler é uma companhia de manutenção de infraestrutura. Eles eram donos não só do Walalai, mas praticamente donos de ilhas. E eles não iriam deixar um grão de areia para trás. E após um acidente do Usagi tombando ali no chão do cartório, Dragona usa seu stand para falsificar uma identidade, que por curiosidade por algum motivo nela tá escrito Barack Hussein Obama, enquanto Charming muda a própria aparência usando seu Big Mouth Strikes Again, o nome de seu stand. Beleza, o stand dele é um pouquinho chato de explicar, mas basicamente a pele dele consegue se descascar inteira e usar isso para mudar a aparência ou se camuflar, só que é bem mais versátil. Eles então conseguem com isso se aproximar e ver as escrituras originais das terras do Walalai. Assim, enquanto iam olhando as páginas, Dragona encosta com a lava levemente naqueles papéis, sentindo ela começar a vibrar. Os três então tacam foda-se e saem correndo dali. Agora aquelas terras iriam de alguma maneira para eles. Mas no meio do caminho, o Usagi começa a passar mal, vomitando sem parar um líquido branco e não dando conta de respirar, além de manchas esquisitas no seu pescoço. Charming pensava que ele na realidade era só um drogado e aquela era uma espécie de overdose, mas o Usagi implorava para Dragona desejar um canudo para seu stand. Então, depois de se transformar, ele fura o próprio peito com estilete e enfia o canudo dentro do pulmão, drenando todo o líquido e voltando a respirar. Mas enquanto voltavam pro carro, o Usagi percebe que tinha um stand dentro dele. Então, do lado de fora do carro, eles veem uma ambulância levando aquela mulher do cartório pro hospital com os mesmos sintomas, mas ainda pior, com seus olhos vazando sangue. Charming então passa a confiar no Usagi, usando seu stand para tirar o próprio olho da órbita e passar pelo canudo para procurar aquele inimigo, perseguindo ele dentro de suas artérias para tirar de lá. Mas no momento em que tocava, um câncer começava a surgir no local em que era seu olho. Então, para piorar tudo, Dragona também parecia ter sido atingida por aquele inimigo. O Usagi ficava cada vez pior, com o stand indo rumo a seu cérebro. Como Dragona ainda estava nos estágios iniciais, eles conseguiram tirar o stand inimigo dela, com o Smooth Operator segurando ele dentro do próprio corpo, enquanto Jojo lançava uma gota em sua boca, passando pela traqueia e eliminando. Eles agora teriam que ir até o hospital. Assim, usariam uma ressonância magnética para localizar os pontos machucados no cérebro do Usagi e encontrar o stand que estava, usando o Demate Kudasai ao longo do caminho para modificar as câmeras e eles não serem perseguidos de alguma maneira. Mas então, alguém observava aquelas filmagens.
Esse homem era o agente Bob Jean, acompanhado de uma criança, bem mimada por sinal, chamada Luluzinha. Mas mesmo parecendo só uma criança normal, seu nariz começava a sangrar, então sua personalidade mudava totalmente, analisando aquelas filmagens. Ela notava incongruências nas gravações falsificadas, descobrindo aqueles três e desvendando sua procura pelas escrituras. Aqueles dois eram funcionários de Howler. O estande de Luluzinha era quem estava deixando todos eles doentes, servindo como uma armadilha a quem ousasse mexer em suas escrituras. Eles então decidem ir até o hospital, onde lá dentro o grupo encontra aquela mulher acamada e o pai dela. Ele é um congressista que há tempo investigava e era ameaçado pela companhia Howler, segurando um tablet que só precisava de sua digital para usar a autoridade estatal para confiscar aquelas terras. Mas então ele escutava um som vindo do quarto da filha, como se seu coração estivesse parando. O grupo então se aproximava e vê aquele documento. Caso ele assinasse, as terras do Hualalai se tornariam parte do estado. Aquilo era parte do poder da lava, traindo a riqueza para eles. Dragon então usa seu stand para puxar uma digital dele para cima do leitor, assim completando o mandado de apreensão. Mas enquanto tudo isso acontecia, Aka Howler, o dono das indústrias Howler, voltava de viagem em um avião rodeado de mulher, aproveitando sua vida de ricaço que não viria a durar muito tempo. Mas ali na pista de pouso tinham banqueiros, principalmente com Yokohama. Além de Howler, ele é alguém bem importante e vocês vão entender. Ele aparece ali simplesmente para avisar sobre o início da apreensão de terras e de sua dívida no valor de 38 bilhões, deixando Aka ali sem entender direito a situação. Mas dado o nível do acontecimento, ele sabia o que aquilo tudo significava, dando um vislumbre de seu estante pela primeira vez. Então, a cena voltava para aqueles dois empregados de Howler, continuando a investigação atrás do grupo e chegando até o hospital. Depois de uma birra da Luluzinha e ela notando o perigo por um de seus bags groove terem sido atacados, lá dentro eles teriam que salvar o Sag o mais rápido possível. E por não ter uma ressonância magnética disponível, eles teriam que usar o Demate Kudasai para criar uma nova naquele hospital, que eu acho algo bem genial, enquanto ele endoidava ainda mais. Mas quando aqueles dois inimigos chegavam dentro do hospital, Luluzinha recebe uma ligação de Howler, mostrando que ela é sua funcionária mais confiável, passando as informações de que alguém ali estava com uma suposta pedra de lava que era sua. Eles então interceptam o grupo por uma das flores na cabeça de Dragona que tinha reconhecido dentro do carro. Então, Bob Jean usa seu stand, Glory Days, atirando na direção do grupo que parecia não ter notado bala alguma, só ouvindo o som. Mas então, diversas balas pareciam surgir na frente deles, acertando a todos. Explicando o stand do Bob Jean, ele não é arma, mas sim a capacidade de diminuir a velocidade dela sem perder a potência. Ou seja, ele atira e o adversário é pego desprevenido. Após todos serem baleados pelos Usagi, eles conseguem usar seus stands para desviar o curso das balas, de maneiras bem geniais para ser sincero. Após o ataque, eles veem que a ressonância magnética já está quase pronta, precisando se apressar e tirar o stand de dentro do cérebro do Usagi, com Charmman e Dragona ficando próximos dele, enquanto Jojo e Paco ficavam de tocaia no elevador, saindo lá de dentro Bob Jean e Luluzinha, surpresos ao ver que todos estavam vivos, notando que eles não eram pessoas normais. Eles conseguem passar sem serem percebidos, mas teriam que cuidar de um por um, assim, dando vários tiros lentos na direção do Paco, que mesmo conseguindo se defender em partes, caía junto do elevador lá para baixo. Mas durante tudo isso, Yokohama do banco também ia até o hospital por uma dor de barriga, mas justo quando ele descia do carro, a cabeça dele era acertada em cheio por uma das balas perdidas do Bob Jean, derrubando os papéis da dívida bilionária de Howler. Logo após, temos um capítulo falando sobre o ancestral de Howler, Latrato, um italiano que se acidentou no mar e foi levado até o vale de Waipio, no Havaí, apaixonando por uma garota que conheceu lá e se casando com ela com a aprovação da família real havaiana. Naquele local era onde tinha o Monte Hualalai, onde era praticamente impossível ter água, mas com a intuição de Latrato, ele cavou para baixo e conseguiu encontrar o que parecia impossível, futuramente inaugurando as fazendas Howler. E em 1960, começaram as construções de bairros para ricaços por lá. Eles precisavam das águas das fazendas Howlers, expandindo seus negócios para portos, transportes e para a indústria armamentista. A encosta norte do Hualalai pertencia aos Howler, o povo gostando ou não, e agora essa encosta pertencia a Aka, o líder da sexta geração de sua família, com uma fortuna estimada em 50 bilhões e expandindo até as 4 ilhas do Havaí por poder. Em outras palavras, encontraram água no monte e capitalizaram ela para se tornarem bilionários, ou seja, bando de pau no cu. Mas no andar de cima, enquanto Jojo continuava vasculhando, aquela menina derruba um brinquedo no chão. Quando Jojo se abaixa para pegar, ele nota seu nariz sangrando, mostrando que Dragona conseguiu encontrar seu estante dentro da cabeça do Usagi. Quando percebia, Bob Jean atira na direção dele, que rapidamente usa seu November Rain para desviar das balas, saindo correndo dali enquanto agora o agente tacava o foda-se e tentava acertar sem se preocupar em matar inocentes.
Quando o Jojo corre até o banheiro, Luluzinha tem um plano. Ela infecta a cabeça daquele gato de brinquedo, jogando em direção à ressonância magnética, que atrai ele. Pra quem não sabe, uma ressonância magnética é como um imã gigante. Então, infestando ainda mais o cérebro do Sag. O agente Bob Jean vai até os banheiros à procura do Jojo, e tenta um ataque surpresa, mas sem sucesso, por já ter deixado balas extremamente lentas atrás de si. Ele corre novamente e se esconde em uma das cabines, sentindo o coração apertar e começar a ter um edema pulmonar que nem o Sag. Sem que percebesse, ele tinha sido atingido pelo estande da garota. Quando Bob Jean finalmente acha ele nas cabines, ele manda Jojo tirar o que ele tem nos bolsos, a pedra de lava, bem devagar, dando uma chance de resolver as coisas. Mas no momento em que entrava em seu alcance, uma das gotas caía sobre sua cabeça, atravessando ela e matando o agente bem ali. A Luluzinha então vê aquela situação toda e fica desesperada, correndo até ele, triste ao ponto de até seu estande sair de todos e até ela mesma, deixando o Sag livre e achando que estava compartilhando uma cama com a dragona. Jojo, por outro lado, esmaga um dos Bags Grooves sem dó, ameaçando ela de que logo depois de chorar, deveria sair daquele hospital com eles. O Paco então acordava numa cama depois de ser baleado, já que seus músculos salvaram ele dos tiros. Eles vestem as roupas e se encontra com os dois, comentando sobre Howler parecer já saber sobre a pedra de lava. E o Jojo notando uma maleta bem ali, aquela era a mala de Yokohama, que de alguma forma foi parar no quarto do Paco por engano. Eles também veem a moça do cartório saindo do quarto bem alegre depois de ter se livrado do estande, o que é uma cena que sinceramente me deixa bem feliz. Mas eles escutam o pai dela, o congressista, falando sobre a apreensão das terras de Howler. Assim, Jojo nota que tudo isso era a maneira em que a lava atraía toda a grana para sua direção. Howler tinha usado a Encosta Norte como uma garantia para o banco, num total de 40 bilhões, e agora o banco queria coletar todo o dinheiro que emprestou de volta. Então, agora seu plano era outro. Eles iriam se passar pelo banco e coletar aquela dívida em seu lugar. Afinal de contas, o fluxo da pedra de lava era absoluto. Assim que saíssem do hospital, eles iriam encontrar com Mary May e também dariam um jeito de catar o Yokohama todo fudido dali. E agora, senhores, chegamos no que eu considero o ápice de Jojo Lands, o arco atual, a parte que eu mais amo. A cena então muda pro Yokohama em sua sala, jogando minigolf e recebendo uma ligação de sua esposa sobre estar ausente, mas ela é bem esquisita pra ser sincero. Mas fora da sala, lá estavam eles, nossos queridos protagonistas. Aquele homem, na verdade não era Yokohama, mas sim Charmin usando seu stand para assumir sua aparência, mudando as senhas bancárias para que Howler depositasse o dinheiro em sua conta ao invés na do banco quando caísse. Então, a cena voltava para a boutique Ikoiko, agora junto da Luluzinha e o Sag não estando nem um pouco feliz com ela. Mary May, após um apavoro, interroga ela sobre as informações passadas a Howler. E puta que pariu, que mulher gigante, se ela quiser ela engole a cabeça dessa menina numa bocada. Mas então, ela começa a chorar lembrando da morte do agente Bob Jean. Ela era a única que sabia de tudo. Então, a pergunta seria sobre a lava. Mas que ela realmente não sabia muito sobre aquele objeto. A Mary May então fornece novas etapas sobre seu plano. Eles iriam eles mesmos cobrar a Howler em até 7 dias. Eles só não poderiam ser descobertos. A cena então troca pro Howler na sua limusine, com uma mulher do lado como sempre. Mas logo depois de fazer birra perguntando do porquê o carro não tava andando e chamar o motorista de pobre, ele tava rodeado de uma multidão putaça, com até mesmo jornalistas cobrindo a situação de sua empresa ligada à indústria armamentista. Mesmo que, segundo Howler, ele não tivesse nada a ver e não tivessem provas, a multidão cai em peso nele, com até um velho falando sobre um filho que perdeu os membros e morreu agonizando até a morte por suas armas. Mas ele é tão cara de pau que só manda o velho pra puta que pariu e sua advogada ter que entrar no meio. O declínio de Aka Howler tinha começado. Ele se esconde no estacionamento de sua propriedade falando consigo mesmo sobre seu nome e sua geração. Que por curiosidade, seu nome Aka é a pronúncia do H em italiano, sendo a 8ª letra do alfabeto e a 8ª geração de sua família. Mas então, 3 pessoas bem esquisitas entravam em sua sala, cada um completando a frase um do outro, sobre como a companhia Howler ir à falência seria um problema para eles. E esses são nossos 3 novos antagonistas, a advogada Kay West, a policial Lion Shabang e o bombeiro Ningbo. Que outra curiosidade é que o nome de cada um deles vem de cidades portuárias. Eles receberam a notícia de que seu amigo, Bob Jean, agora estava morto. Após a investigação do corpo, ficou claro para eles de que estavam lidando com usuários de stand. Eles perguntam o que o agente Bob investigava, mas Howler chama Kay West, que parece ser a líder, avisando de que seu trabalho era somente manter os interesses da empresa. E então, vários vermes, ou melhor, nematóides, começavam a surgir nos óculos de Lion Shabang. E aquele era seu stand, Lion Eyes. Aqueles vermes são como seus bichinhos de estimação. Eles têm a capacidade de sentir o odor do medo e da tensão, e assim formando um mapa com a localização de tal pessoa nas lentes de seu óculos, servindo também para saber se alguém mente ou não. Os 3 então começam a sair da sala, dizendo que trarão Luluzinha de volta, mas dando o último aviso a Howler de que era melhor ele não ter medo ou se acovardar, afinal eles iriam protegê-lo.
Mas antes que fossem embora, eles dão uma última informação. Eles conseguiram rastrear um dos culpados pelo histórico de busca de Bob Jean no registro das Forças Armadas, Paco Laburantes. O grupo então pega o carro bem fudido do Paco e vai em direção ao encontro com a Howler. Lá dentro, eles perguntam mais sobre o Charmin e sua pele diferente, sendo aquilo não necessariamente seu stand, mas sim algo específico de todo o seu clã. Que, por sinal, eu tenho um vídeo dedicado a isso e bem completinho sobre uma teoria que eu fiz. Ao chegarem no destino, eles encontram um iate gigantesco se preparando para o confronto. Então, Jodio, Dragona e Charmin, disfarçados, vão em direção à embarcação, enquanto o Jodio e o Paco ficam na vigília. E lá de cima estava ele, junto de sua advogada Kay West. Mas então, todos receberam uma mensagem de Meruemei, falando sobre uma redação sobre a rainha Lily Wokalani que deveria ser entregue até segunda às 10h20. Mas aquilo era um código. Indo até o livro e voltando 10 páginas, na 20ª palavra estava escrito sobre perseguidores se aproximando. E enquanto isso, na escola, aqueles outros dois estavam atrás dela, em busca do Paco. Eles tentam tirar informações de Meryl que não entrega absolutamente nada, mas o estante de Laen notava o medo dela. Então, quando enviava aquelas mensagens, os dois iam pra cima. Mesmo que parecesse algo normal, eles sabiam que aquela mulher tinha algo de errado. Então, o bombeiro Ningbo se aproxima, usando seu stand, 200 Balloons, inchando primeiramente seu teclado e logo após sua mão, prestes a explodir. Logo após, nós temos mais informações sobre a família Howler, como em 1967 teve um grande incêndio nos pastos que deixou a família à beira da falência, onde essa era a era do avô de Aka Howler. Aquele incêndio foi causado por Monte Bruto, um homem que parecia ter intenções nobres a respeito da água do Hualalai, mas por debaixo dos panos ele queria usar ela para desenvolver resorts e vilarejos no terreno. Mas esse homem foi assassinado pelo avô de Aka, fazendo parecer como se tudo aquilo fosse um acidente de carro. Anos se passam e ele envelhece junto de seu neto, o explicando que ele poderia ter tudo o que quisesse, mas tudo que ele tivesse de mais valioso ele só teria que colocar dentro de um baú, onde tinha somente um pedaço de lava seca. A cena então volta pro navio, com todos ali se apresentando como Pink e Noir. Eles se juntam em busca de começar as negociações naquele iate gigantesco, que tinha até um carrossel. A Kay West até interage um pouco com a Dragona, perguntando onde ela estudou, que ela simplesmente mete que foi em Harvard. Que por curiosidade foi onde a Kay West também estudou, perguntando até de um tal de professor Heisenberg. Mas quando ela nota, Howler puxa uma pistola, e então eles vão até o que interessa, tentando comprar eles com 20 maletas com mais de 2 milhões de dólares em cada uma, mas o objetivo deles era tirar tudo que o Howler tinha. Afinal, o valor de sua dívida bilionária era maior do que 40 milhões. A partir disso, começa uma espécie de batalha psicológica sobre as acusações em sua empresa, propondo então uma troca de terras, a encosta norte do Hualalai pelo Monte Kaala, na ilha de Oahu, passando os documentos da troca de terrenos para ele, que obviamente não teria troca de terrenos alguma. Aqueles eram documentos com partes falsificadas que trariam tudo para a posse deles. Mas então, Howler nota algo estranho, o que parecia um pedaço de pedra em sua mesa. Ele reconhece o que era aquilo, apontando então sua arma em direção à Dragona. Ele surta, suspeitando de que alguém ali tá com a lava, jogando uma das malas de dinheiro na direção dela e a empurrando em cima. Caso ela realmente tivesse, a grana seria atraída. Mas após o Charmin extrair Howler usando o gênero da Dragona, que deixa a coitada claramente meio puta, ela consegue usar os multi-operators para falsificar a impressão das notas, assim as fazendo perder o valor, enquanto agora Jodio ficava com a lava. Os tiros que Howler tinha dado anteriormente fizeram fumaça sair do navio, assim chamando a atenção dos bombeiros e oficiais da justiça em sua direção, deixando ele contra a parede, com a única opção talvez sendo assinar aqueles papéis. Mas enquanto isso, aqueles dois na escola era revelado mais sobre o passado do Paco, onde ele tinha um pai abusivo que o espancava sempre e ainda foi abandonado pela mãe. Mas mesmo com tudo isso, ele ainda amava seu pai. Ele começou cedo no crime, falsificando cheques usando seu stand, mas numa história bem estranha, o pai dele acordou do lado de um cara morto e foi preso pela faca ter suas impressões digitais. E se Paco não pudesse pagar um advogado, seu pai seria condenado. Mas nesse momento de sua vida é onde Meruemei aparece. Ela sabia bem da verdadeira história, onde mafiosos que diziam emprestar dinheiro ao Paco eram quem realmente forjaram toda aquela cena. Então, antes de ir embora, ela joga o cartão de sua boutique, como indício de ir encontrar ela. Mas de volta ao presente, quando iam até sua sala, eles encontravam um rastro de sangue no chão, tendo ali os dedos explodidos dela, mas com o cartão de sua boutique como pista ao lado. Pela primeira vez então, nós vemos o Paco com a Dark Determination no estacionamento preparado para matar eles. Mas o Sagi chorava preocupado com a Meruemei. Ela era a única pessoa que ele confiava, mas após consolar ele, o Sagi toma coragem, segurando um copo com gelo para preservar os dedos dela e guardando uma pistola em sua calça, se preparando para invadir a boutique.
onde lá dentro, Laen e Ningbo vasculhavam o local, invadindo até mesmo a sala dela. Eles viam que ela não iria cooperar, então mostravam um vídeo da tortura que fizeram com ela para mostrar o que aconteceria, que sinceramente se fosse real seria um vídeo digno de Portal Zacarias. Mas independente disso, ela não precisava falar nada, o estande de Laen detectava sua atenção e sabia bem onde procurar, chegando até uma passagem escondida debaixo do tapete. Mas de repente, a Meryl May, que parecia desesperada, se acalma e começa a falar sobre os 50 bilhões de Howler. Se eles abrissem aquela porta e reportassem a ele, toda aquela grana se transformaria em um zero. Mas quando mesmo assim abriam, tava lá a Luluzinha, olhando pra ele sem entender nada e comendo batatinha, enquanto Yokohama tava quase morto ali no canto também vivendo por aparelhos. Mas então, quanto menos esperavam, Ningbo percebe alguém. Tinha mais uma pessoa vindo pela porta, mas logo em cima de sua cabeça ficava o Paco, que acerta o rosto dele com tudo, dando um golpe e tacando em cima da mesa. Laen se preparava para atirar, mas então apareceu o Sag todo desajeitado segurando a arma, com sua única alternativa então sendo se trancar no porão, se aproximando da Luluzinha, mas não para salvar ela, e sim descobrir tudo que ela sabia. Naquele navio, as negociações continuavam, mas Kay West recebe mensagens de Laen em seu celular, revelando a ela toda a verdade sobre a pedra, a Luluzinha, o Yokohama e a grana que estavam atrás. Mas lá na boutique, o Ningbo ainda se levantava, tentando tocar na perna do Paco e fazer enxergue em sua mão. Mas ele esmaga com tudo a cara dele e depois despeja vários tiros que se transformavam em balões. Ele então consegue tocar novamente sua mão, explodindo seus dedos. Então aqui começa outra batalha no mano a mano, que obviamente o Paco consegue descer o cacete no Ningbo. Mas antes que pudesse finalizar, ele explode a parede e toca no seu pescoço, fazendo inchar. Não parecia muito ter o que fazer, ele já tinha vencido a esse ponto. Mas o The Hustle do Paco dava a capacidade de remodelar seu corpo. Então, com isso, ele consegue passar o inchaço do pescoço para a própria mão e enfia na boca do inimigo, explodindo a mandíbula dele e adivinhem, o cara ainda não morreu. Ele pula no Sag tentando pegar a arma dele, o que deve ter sido muito traumatizante pro coitado. Mas no momento em que ele pega, ele grita o nome de seu stand. E o tiro literalmente sai pela culatra e explode a cabeça do Ningbo. O tempo todo aquela pistola era seu stand transformado. De volta ao navio, Kay West continuava recebendo informações de Laen sobre os dois, e por sinal, aqui a gente descobre que as duas são um casal. No momento em que os agentes do FBI chegavam para escoltar todos para fora, Kay West lembra as palavras de Laen sobre seus talentos e capacidades, tocando levemente no braço de Jojo. As maretas então caíam sobre ele, prendendo suas pernas, sendo esse seu stand, o West End Girl, um stand de longo alcance que ao se mover entre lacunas pode atacar o adversário com suas inúmeras mãos. O Jojo então ficava preso entre ele, enquanto aquelas mãozinhas o pressionavam e buscavam pela lava. Mas quando ele percebia o que ela fazia, ele ativa seu stand dentro de uma das maletas, estourando ela e livrando ele daquelas lacunas. A gente então volta pro passado de Howler, e até quando ele era mais novo tinha que ter uma mulher por perto. Mas com seu avô, agora explicando como sua família era abençoada, mas que ele ainda poderia trilhar o caminho para a queda. E lá estava ele, rezando em frente à capela particular de seu iate, lembrando das palavras de seu avô sobre um estranho livro escrito por Latrato, onde em momentos de crise ele iria o ajudar. Encontrar uma outra lava como aquela era praticamente impossível, e agora que alguém a havia roubado, ele estava caindo. Ele então pega o livro e examina um crucifixo. Ele descobre um segredo através de uma passagem escrita naquele livro. Aquele crucifixo era na realidade um fulgurito, uma estrutura formada quando o raio atinge uma superfície. E isso era o mesmo que aquela lava. Aquele pedaço de lava era na verdade um fulgurito. Mas quando o grupo subia as escadas para vazar dali, no momento em que Charmin bota o dedo no crachá, um pedaço era arrancado. O stand de Kay West tinha a capacidade de se materializar nas lacunas, surgindo no crachá de cada um e indo em direção ao Charmin que estava com a lava, conseguindo roubar ela após cair na escada. Aquele stand continuava a afundar em seu peito tentando matar ele, até que então Charmin tem uma ideia. Ele manda a Dragona deslizar o crachá junto com sua carne, arrancando seu peito todo, mas conseguindo usar seu stand para voltar ele ao lugar. Mas aquele stand tinha se movido com a lava para dentro das roupas de algum dos agentes. Mas lá dentro do porão, Laen perdia a paciência com a Luluzinha, não conseguindo entender do porquê ele confiou aquela lava a uma criança. Mas no meio de toda aquela ameaça, ela diz que Howler confiou nela por ser seu pai, deixando Laen em choque e se aproximando o suficiente para que ela pudesse tocar no cano de sua arma, e assim a infectando com seu Bag's Groove. E já deixando claro que eu não acho que ela seja a filha do Howler, eu acho que era só um blefe. Mas voltando pro navio, Dragona usava Smooth Operators para perseguir a lava dentro da roupa do agente do FBI, mas que ao chegar em sua cabeça, ele esmagava o crânio dele completamente com as mãos. Agora, a lava indo pro corpo de outro agente, causando um caos completo ali, furando os olhos de um e atirando no próprio companheiro.
Howler escutava aquela barulheira toda na sua embarcação, agora também subindo as escadas para ver o que estava acontecendo. E por algum motivo a Kay West está de picadura. Dentro da boutique, vários policiais chegavam lá a mando de Laen, mas só encontravam um homem nunca antes visto lá dentro. E esse é o novo personagem, Dr. Roberts, o clínico geral e pessoal de Meru Mei. Eles mandam aquele cara vazar de lá, mas logo ele é puxado pelo Demate Kudasai para a sala verdadeira. Ele foi chamado ali para colocar o dedo de todos de volta no lugar, com aquela sala do lado sendo inteira uma falsificação criada pelo stand do SAG. E durante tudo isso, dentro do porão, Laen continuava a atirar que nem uma maluca na direção da menina, mas que no momento em que ela iria conseguir a matar, a munição de sua pistola terminava, morrendo antes mesmo de conseguir recarregar o cartucho. Assim, Luluzinha consegue roubar seu celular e liga direto a Howler, que terminava de subir as escadas e via aquele caos em seu navio. Mas por sorte, ainda não notando que aquele Yokohama lutando contra um agente, na verdade era um impostor. Ele então recebeu uma ligação vinda do celular de Laen. Mas no exato momento, Charming parece conseguir recuperar a pedra de lava, mas o stand de Kay West desliza até a pistola do agente, dando um tiro diretamente nele. Howler fica ainda mais perdido ao presenciar toda aquela cena e vendo que um stand estava em seu navio deslizando pelo chão, com o objetivo de deslizar até o ralo e fugir permanentemente com a pedra de lava. Mas Jojo consegue usar seu November Rain e impedir a sua fuga, quase furando a cara de Kay West no processo. Howler então percebe que tem mais de um usuário de stand naquele navio. Ele não poderia confiar em absolutamente ninguém, nem mesmo na suposta Laen que ligava para ele, a ignorando completamente. O objetivo de Kay West era entrar dentro daquela piscina e fugir pelos ralos, mas para Jojo, se ela entrasse lá dentro, a vitória seria garantida para eles. E então, isso é tudo que temos sobre Jojo Lands até o momento. Para mim, Jojo Lands acabou se tornando minha parte favorita. Personagens bem diferentes, um plot imprevisível e com puta potencial e um desenvolvimento de personagem absurdo. Talvez não deva pra ter notado muito isso, já que eu tive que fazer um resumo bem rushadinho. Por isso que eu recomendo lerem um mangá ou até mesmo começarem a ver os vídeos sobre cada capítulo. Mas o que era o maior problema de Jojo acabou sendo superado em Jojo Lands. Acho que deu pra notar que cada personagem acabou tendo um puta destaque, seja com o Paco nas batalhas, o Sag se superando indo buscar salvar a Meru Mei, Charming criando confiança com o pessoal do grupo e a Dragona sendo foda pra cacete. Até hoje eu acho irada a forma que ela tirou aquela ferida do próprio pescoço. Mas de todos os personagens, o Jojo, o protagonista, é o que acaba sendo mais apagado na história, que de certa forma até que faz sentido. Ele enxerga a vida muito como uma maneira de seguir só o seu propósito. Mas acima de tudo, ele tem algo de diferente nele, algo que com certeza vai aflorar durante a história e seu desenvolvimento como personagem. Tá, mas aí alguém pode lançar algo como: mas o Jojo é um psicopata, não tem como ele desenvolver ou evoluir durante a história. Sinceramente, o que o Jojo tem de psicopata tem o de hétero, e é por isso que eu acho que essa introdução dele como um psicopata foi tão merda. Em outras palavras, ele é como um Giorno do segundo universo. Ele é mais inexpressivo, mais na dele, sem demonstrar muitos sentimentos, mas de uma maneira mais cruel, o que se reflete quando ele era criança e tentou atear fogo querendo matar todo mundo no ônibus. Mas ele fez isso justamente por vingança pelo que fizeram a Dragona. O moleque ainda deixou de matar geral simplesmente porque viu uns passarinhos lá dentro, desistindo pela culpa de tirar a vida de algo que não tinha nada a ver com o que aconteceu. Então sim, o Jojo realmente tem uns traços de psicopata, mas ele ainda sente culpa, ele ainda tem amor genuíno pelas pessoas como sua família. Pra mim, essa introdução dele só foi uma forma que o Araki achou pra justificar ele ser uma espécie de Giorno, só que mais puxado pra um lado moralmente duvidoso. Mas que além de tudo, ele é só um adolescente de 15 anos com sua condição psicológica e isso é demonstrado bem nele. Tipo nas cenas que ele fica de boinha no Nintendo Switch dele ou até pela personalidade, porque convenhamos, o Giorno não é o melhor exemplo de adolescente. Por isso que de certa maneira, o Jojo é um personagem com um grande caminho pra se desenvolver na história. E outro ponto que causa uma puta discussão sem motivo na comunidade é a identidade de gênero da Dragona, já que a gente tem a família dela chamando ela no masculino, mas ela mesma e alguns outros se referem a ela no feminino. Alguns até dizem que ela é Maru, um outro gênero que existe no Havaí. Mas o foda é que a gente tá lendo mangá, então né, obviamente a gente vai procurar pelo caminho mais simples, entre aspas. Mas de qualquer forma, ela é uma personagem boa pra cacete. Esse tipo de representatividade na história também agrega muito na personagem, já que funciona como uma maneira de entender suas motivações e objetivos, além de dar ainda mais proximidade a ela com seu irmão pelo que vemos no flashback. Também faz muito sentido, já que a história se passa em meados de 2023, um período em que parte do mundo já é mais receptiva a diferentes identidades de gêneros, mesmo tendo muita coisa a melhorar ainda. E outro exemplo disso também é o casal de mulheres que a gente tem na história e é bem explícito. Mas uma
uma das coisas que eu mais acho interessante em Jojo Lands é como a história tem mais foco em questões sociais do que no misticismo. Lógico, tem toda a questão em torno da Pedra de Lava, mas muito do foco é em coisas como abandono parental, policiais corruptos, jovens que entraram cedo no mundo do crime, experiências traumáticas que as pessoas sofrem por ser quem são e famílias ricas capitalizando coisas que deveriam ser públicas e ferrando a vida de diversas pessoas. Basicamente o tipo de coisa que eu amo numa história. O que faz um paralelo muito interessante entre os protagonistas e o Howler, o possível vilão, com ele sendo alguém basicamente com dinheiro infinito herdado de seus ancestrais, enquanto do outro é um bando de adolescente que ficou fudido na vida. E o que mais acho interessante, acima de tudo, é como Jojo Lands se torna claramente uma releitura da parte 5, mas de uma maneira mais leve, com a própria individualidade. Eu acho que um dos pontos que mais ressalta isso, além da clara venda de drogas, é justamente a Mary May como uma espécie de Bruno Bucciarati. Enquanto o Bruno a gente considerava uma mãezona por ter tirado os membros da miséria se tornando uma espécie de família, a Mary fez algo parecido, mas não por caridade, e sim por usar essas crianças em situação de vulnerabilidade para se beneficiar, fazendo um paralelo bem interessante a ele. O Bruno, por exemplo, quando conheceu Narância, ele não disse que ele deveria entrar pra máfia junto dele, ainda ficou puto pra caralho quando ele quis. Enquanto isso, a Mary May já chegou no Jojo e na Dragona, chamando eles pra trabalhar juntos, fazendo o mesmo com o Paco. No caso do Saki ainda não foi confirmado, mas dá pra ver que ele claramente confia nela e tem até uma certa dependência. E bem, acho que isso é tudo que eu tenho pra citar sobre Jojo Lands, senão vou ficar fazendo um TCC sobre a parte 9 aqui. Muito obrigado por terem assistido até o final. Esse vídeo deu um trabalho do caralho, mas Jojo Lands é uma parada muito importante pra mim. Mas então falou e até o próximo vídeo. Amo vocês.